Isso aí! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá assistindo. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Vem, William Bonner, meu. Caramba. Bom, este é o nosso primeiríssimo podcast. Já vamos começar aqui uma enquete do nome. Estamos decidindo ainda. Qual que é a sugestão? Pode marceneira. Pode marceneiro. Tá, tá nas trends aqui, ó. Primeiro lugar. Acho que vai ser isso, né? Gigante, mas tá bom. E esse é o nosso podcast que a gente trouxe aqui para bater um papo sobre o nosso mercado, sobre quem a gente é, sobre a nossa empresa, sobre a tal da Betts, né? O que é a Betts, o que ela faz, né? Onde eles habitam, do que eles se alimentam. Já, Pra onde vamos? já adianto de pão de queijo, de feijoada na quarta-feira e de churrasco. De churrasco no domingo. Isso aí tá definido na cultura da empresa. Mas é isso aí, é engraçado, porque eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim: ah, Sara, até ia falar da sua empresa pra uma pessoa, mas eu não sabia direito do que era. Aí eu, é mesmo? Aí ela, do que é mesmo a sua empresa? Tipo, a galera não sabe muito bem, então a gente vai ter esse papo aí justamente pra explicar. Mas, né, antes do que é a empresa, né, o famoso, né, a primeira tab ali do site, quem somos, que a gente vai falar aqui. Eu sou a Sara. Meu parceiro e sócio aqui. Fernando Ferrari. Um digno, deixa eu pôr aqui. Bom, a gente começou essa empresa há um pouco... Quantos meses, vai? Tem um ano, né? Recente. 7 meses. 7 meses. Estamos aqui em processos, mas a nossa história, na verdade, ela começa um pouquinho antes. Eu queria começar com o Fernando. Contar de onde veio o Fernando. Né? Como diz meu amigo Rodolfo, né? Nascido e criado aonde? Fala aí. Bom, eu nasci primeiro, lógico, né? Né? Óbvio, né? E com 14 anos de idade, minha mãe me deu 3 opções. Ou eu ia pro Senai fazer um curso de marcenaria, elétrica ou mecânica. Não gostava muito de tomar choque. E nem de sujar a mão de graxa. Então, eu fiz marcenaria, né? E de lá pra cá, hoje eu tenho 37 anos, prestes a fazer 38 logo mais em breve. E esses meus 24 anos foi somente e totalmente dedicado à área da marcenaria, né? Você tinha... eu também, né? Mas você tinha... Tipo, tinha que ser aquele Senai? Por que foi marcenaria? Você tinha parente marceneiro, tinha? Não. Nem era. Meu avô trabalhava com marcenaria, mas era mais pra hobby. E meu avô faleceu, eu tinha 2 anos e meio de idade, então eu não convivi com ele pra receber os dons e os talentos do vovô. Então, foi meio que... Não tinha uma herança, né? Toma uma esquadrejadeira aqui de herança, meu fosse. Se bem que eu ganhei quando eu me formei no CEA, eu ganhei uma serra circular da vovó. Não. Aí teve uma herança. Entendi. Mas aí foi porque, tipo, você achou legal? Eu achei legal, pô. Eu gostava já desde a infância, eu gostava muito de fazer as coisas em casa. Eu era dos filhos ali, dos 3 ali, que gostava de trabalhar com coisas. Pegava uma caixinha de fósforo e ficava inventando coisas. Então eu me conectou muito mais à marcenaria pelo fato do trabalho manual artesanal. Seu negócio... É engraçado, porque o Fernando foi da turma de 2001. 2000. Formantes de 2001. E eu, 10 anos depois, em 2011, cheguei lá, com 14 anos também, porque aí eu podia escolher elétrica, mecânica ou marcenaria. O meu foi diferente, porque, tipo assim, eu tava pensando em fazer gastronomia. Imagina a cena. Só que pra fazer gastronomia, você tem que ter mais de 18 anos. É faca, bebida, né? E aí, tipo... Eu falei, mãe, pra fazer esse curso tem que ter mais de 18. Ela falou, e aí, enquanto isso? Eu falei, tô aí, né? Tava sem fazer nada? Não, vai fazer alguma coisa. E aí, a escola que eu tinha escolhido era a ETEC do Brás, né? Porque lá tinha um curso de gastronomia. E aí, né, tipo, eu ia fazer o ensino médio meio que junto, né? E aí, pesquisando coisas, né, pra preencher esse tempo enquanto eu não podia fazer o curso, tinha o Senai. Aí, a mesma coisa. Vamos tomar choque. Quero mexer com graxa. Acho que vai ser mais legal a marcenaria, né? Mas eu fui pra matar o tempo, tipo, né? Preencher ali um horário. E foi engraçado, né? Gastronomia tá ligada com a carne moída, né? Não, a gente já vai falar disso, boa, é verdade. E aí eu comecei a estudar, gostei, né, do curso, comecei a pegar gosto, comecei a queimar muito feijão em casa. Aí eu falei,
acho que não é muito esse meu ramo, né? Eu acho que eu vou seguir aqui o que eu tô fazendo. E depois que eu terminei, eu já emendei no curso de design de exteriores, na mesma etapa que eu estudava. Além de gastronomia, tinha design de exteriores. Acho que foi Deus. Falou, tá, filha. Cuidou ali, né? Fiz design e também entrei nessa área, né? Aí eu já tô há 10 anos. Né? Como design de exteriores, eu acabei fazendo algumas outras coisas, mas há uns 6, 7 anos eu entrei de fato nessa parte mais focada em marcenaria, né? E aí a gente vai contar onde a gente se encontrou, né? Mas estamos ali, então somos o legado do Túlio. Nossa, queridíssimo professor do Senai, Roberto Simonsen. Melhor marceneiro que eu já conheci. Ele vinha, ô, Sara, minha querida. Não é pra pegar o formão assim. Lixa mais um pouco. Lixa mais um pouco, ele vinha. Mas é muito legal, né? Porque era um curso que não... Hoje a gente tá na era do EAD, né? E lá, a gente tinha que pegar as tábuas, levar na desempenadeira, depois desbastar ela, lixar, cortar. A gente fazia tudo. Você tem coisa ainda que você fez da época? Nossa, eu tenho quase um museu em casa. Você tem o quê? Tem um banquinho, aquele banquinho... Tenho também. Eu tenho um criado mudo que minha esposa até hoje pede pra eu jogar fora, mas tá do lado da minha cama. Onde foi parar meu criado? Era aquele que você? Não, meu criado é todo provençal. Não, o meu é em si, o meu professor foi... Ah, tá com... provençal Acho que tá com meu irmão, Eu tenho também... Tem um aparador que eu dei com uma amiga decoradora, que é um aparador todo provençal. Tem um tampo de xadrez em marchetaria. Acho que é um negócio... Não, foi um curso, assim, leve. Foi um curso punk, assim, né? O que é muito legal, porque você vê a diferença, né? Quando a gente estuda alguma coisa mais direcionada, não é que a gente trabalhava só com madeira, né? Mas o Senai, ele abre muito pra gente entender sobre uma visão empresarial, sobre hierarquia, sobre segurança do trabalho, questões ambientais, de a gente ter uma consciência de descarte das máquinas, responsabilidade. Eu vejo, assim, que foi um grande passo, assim, que mudou muito a minha visão, assim, né? Do que eu ia enfrentar. Porque a gente... 14 anos, né? O que esperar, né? E minha mãe falou, vai pra escola pra não ficar na rua, né? Então... livrou e foi bom, né? Mas E aí é engraçado, porque a gente faz esse curso de marcenaria, né? Então, a gente já vem com essa imagem, porque a gente faz mesmo, né? Formão, trabalha com folheado de madeira, verniz, aquela coisa bem artesanal, né? Bem tradicional, né? Marcenaria tradicional. Hoje em dia o Senai não é mais tradicional assim, né? Mudou bastante coisa. Inclusive, Senai, se você quiser chamar a gente aí, ó, fazer uma visita aí, ó, estamos convidados, né? Saudades, estamos aí, a gente se convida, vou adorar. Mas o que é engraçado é como o mercado, ele precisa se adaptar, né? E o nosso ramo, que eu percebo bastante, é que ele ainda tem muito espaço para se modernizar, né? E aí chega onde eu queria contar. Porque a gente começou... Eu acho que você trabalhou em marcenaria também, né? Depois. Trabalhei. Marcenaria tradicional? Trabalhei 2 semanas e quase me morri. Na verdade, eu não morri por conta de algum acidente de marcenaria. Eu descobri que eu fui acometido por uma bronquite por conta do pó da marcenaria. E o que eu ia fazer? 2 anos de curso e fui trabalhar numa marcenaria e descobri que eu tinha bronquite. O que eu faço agora? Vai fazer elétrica. Não, né? Aí graças a Deus, eu consegui uma indicação para trabalhar numa outra marcenaria, só que era lá em Santo André. Eu falei, vai que o local é mais arejado e melhor? Fui eu lá. E aí? O super ônibus até Santo André. Chegando lá, fiz meu treinamento, desenvolvi meu trabalho lá de teste na marcenaria. Só que no meu currículo foi aquilo que você falou. O Senai, além da marcenaria em si, acaba te desenvolvendo em outras áreas. E eu tinha lá no meu currículo que eu sabia fazer orçamento. E naquela empresa estavam precisando do quê? De uma pessoa fazer orçamento. Famoso orçamentista, né, cara? Eu fiz a entrevista com um rapaz lá que era do escritório, que meio isso no meu currículo. E na mesma hora ele falou, pode começar amanhã, só que você vai começar no escritório, não vai mais pra marcenaria. Salvou sua saúde. Salvou a saúde e eu acabei indo pro escritório, não pro chão de fábrica. De certa forma. É um lema que a gente fala, né? Que o mouse, ele é mais leve do que a chapa. Com certeza. É um caminho, porque quando a gente fala, né, no mercado geral, né, por senso comum, fala, marcenaria, né, a galera já imagina já o tiozinho de cabelo branco, o GP, aquele monte de serragem no chão, com as ferramentinhas assim, né,
É aquele espaço pequeno, sujo. E o que é engraçado é que eu percebo que a gente entrou numa guinada boa do mercado, né? Quando o mercado começou a se adaptar para o que a gente chama hoje de indústria, né? Então, a marcenaria em si, ela não é mais um ramo artesanal. Hoje ela é muito mais focada no industrial em si, né? Do que nessa coisa mais... ainda é um manufaturado, né? Ainda tem bastante operação com pessoas mesmo, mas muito mais moderno, né? Porque tem várias faces, né? Eu tenho muitos amigos que falam assim: ah, ô Sara, eu preciso fazer um orçamento do meu planejado. Aí vem outro e fala assim: você trabalha com marcenaria, né? Quando não, eles chamam de... Você trabalha com modulado? Ou com modulado. Então, é muitos nomes que a galera, né? Tipo, mas o que é a diferença, né? O que de fato é isso que a gente trabalha? Mas seguindo um pouco, né? Porque a gente tem essa marcenaria tradicional e tem muito essa parte comercial, né? Que eu acho que foi a que de fato deu um boom nos últimos anos. Eu trabalhei como design de interiores em várias outras coisas. Eu trabalhei customizando caminhões, food trucks, carretas, fazer algumas coisas mais diferentes como design. Mas quando eu vim pro planejado, né, pro tal do planejado, eu fui de fato para uma loja de móveis planejados. Fui trabalhar numa rede bem antiga, bem tradicional aqui de São Paulo. Tinha uma fábrica legal, né? Só com patrocínios. Sem nomes. Mas eu trabalhei numa fábrica, na loja em si, né? Mas não era uma loja de fábrica. Foi onde eu conheci o Cineverso. Então, eu fui conhecer melhor o software, fui conhecer como é que era o tipo de projeto, como é que desenvolvia, né? Foi onde eu ganhei uma experiência. Mas pra gente até nem esticar muito, você foi gerente de loja também, né? Trabalhou como vendedor, depois como gerente de loja. O que é bem legal, porque aí chega onde a gente se conheceu de fato, né? Exato. Que aí conta essa história aí, vai. Então, aí trabalhei nessa marcenaria durante 5 anos, que na verdade já não era mais marcenaria quando eu saí de lá, já virou uma grande indústria. E trabalhei mais 5 anos na área comercial de loja de móveis planejados, até me tornar o gerente dessa grande marca também, né? E aí nós decidimos abrir a nossa própria empresa, eu e meus irmãos. Foi aí que nós decidimos abrir a Maranello, onde eu sou um dos diretores lá. Só essa a gente vai falar o nome. O diretor tá aqui, entendeu? Foda, né? Então a gente resolveu há 11 anos atrás abrir de fato a Maranello. Tem um tempo de time de um ano mais ou menos que nós tínhamos só um escritório. Era para essa mesma área de maquinário para a indústria, mas acabou não dando certo. Isso a gente conta numa próxima ocasião. Mas a gente acabou investindo mesmo na marcenaria. E como eu já tinha um conhecimento do Parque Fabril, do Senai, marcenaria e mais a área comercial de loja de planejados, por que não nós tornarmos a nossa própria marcenaria? E aí foi aí que nós abrimos a Maranello, há 10 anos atrás de fato, e aí a gente acabou se encontrando quando eu mandei lá no grupo da igreja precisando de uma design de interiores. E aí, a dona Ana, a vossa mãe... Nossa, mamãe... Porque, olha que engraçado, eu morava na rua de cima da fábrica, né? Do endereço que vocês estavam. E aí ela falou assim: Sara, sabe o Fernando? Eu falei: que Fernando? Tem a marcenaria aí, o Fernando da marcenaria. Aqui na rua de baixo. Eu falei: aquilo é uma marcenaria? Eu nem sabia, meu. Mas a hora que falou aquele gordinho assim e tal... Acho que eu identifiquei. Mas foi porque eu tava de fato, né, no período de transição, não sabia se eu continuava na área, né? E aí surgiu essa oportunidade, eu fui trabalhar na Maranello para fazer projetos, para vender, né? E o que é bacana, a Maranello, ela tinha um diferencial. Ela não nasceu com uma marcenaria que foi se modernizando, né? Vocês sempre tiveram propostas de já trabalharem com forte industrial. Sim. Então, de ter máquinas mais modernas, né? Que otimizassem mesmo a produção. E isso foi bem interessante, porque a gente vai explicar melhor esses conceitos, né? Mas já era uma marcenaria um pouco mais moderna, né? E é bacana, porque a gente trabalhou esse bom tempo junto. E foi uma experiência muito rica, né, pra mim. Uma que a gente criou esse vínculo, mas também porque eu pude passear pelos setores, né? Então, eu trabalhei nas vendas um bom tempo, acompanhei bastante obra. A gente vai fazer um podcast só sobre histórias de obra, que, assim, pra rolar de rir e chorar, né? Que a gente tem várias. Mas trabalhei bastante, né? Acompanhei essa questão de obra e tal. E aí, depois a gente foi um pouco pra produção, né? De estruturar a produção, pensar em otimizar, como é que produz mais rápido, como é que produz mais... Melhor. Melhor, ter uma otimização de estoque.
né? Tudo isso a gente vê que são coisas que vão agregando, que tornam o nosso trabalho diferenciado, né? E uma das coisas que foi muito engraçada é que a gente sempre conversava assim, nossa, a gente tá trazendo um parceiro que vai produzir com a gente, mas ele não sabe mexer no programa. Ah, não, aqui a gente tem um parceiro que quer montar uma loja, mas ele não sabe fazer showroom, né? A gente queria sempre avançar e tinha vários percalços, né? A gente percebia que os nossos parceiros mesmo, né, eles tinham muitas limitações e que muita gente não entrava no ramo porque não tinha conhecimento, né? Isso que era engraçado. E aí eu passei por um processo, acabei saindo da Maranello e a gente se encontrou semanas depois. O Fernando falou, não, volta aqui. Volta aqui. E a gente sentou e falou assim, e se a gente tivesse um outro espaço para resolver essas soluções, né, essas problemáticas que a gente levantou ao longo do tempo? E a gente começou a listar e falou, os nossos parceiros precisam aprender o programa, otimizar, precisam aprender a gerenciar vendedores, gerenciar a equipe, né, tantas coisas, e daí que surgiu a Bets, né? Bets. Solutions, né? Justamente como soluções para resolver isso, né? Esse monte de percalço que que a gente percebia no mercado, né? Mas antes eu queria fazer um parênteses do porquê Bets. Você vai contar? Não, você, né? Você que é quase a proprietária do nome. Não, a gente foi compartilhado. Foi compartilhado. Bets. Não, foi compartilhado. A gente pesquisando sobre nome, né? Qual que era os nomes que a gente... Você lembra de algum? Benzar. Não, esse era antes. Sei lá. Enfim, a gente pensou várias sugestões, mas a gente como cristãos que buscam a Deus, que buscam fazer as coisas com direção, né? Daquilo que Deus tem pra gente, a gente lembrou de um personagem bíblico que ele é até meio oculto, né? Pouca gente sabe quem ele é, mas muita gente sabe o que ele fez, né? Que é um personagem que... O nome dele é Bezalel, né? O Bezalel, tem várias variações do nome. Bezaliel, né? E quem é esse cara? Era um artesão, que a Bíblia conta lá em Êxodo, que ele recebeu um dom artístico de projetar e executar projetos com madeira, ouro, tecido, prata e pedras preciosas. E ele recebeu esse dom justamente para construir um tal de tabernáculo, né? Nossa igreja aqui, a Bola de Neve Guarulhos, fez uma semana gigante sobre o tabernáculo. Procura no YouTube Márcio Ávila, você vai ver, a gente não vai falar disso. Mas é justamente o cara que ele pensa, né? Ele recebe esse dom, ele projeta e executa esses projetos. E a gente falou, nossa, a gente gosta desse cara, né? Queremos ser amigo dele. É quase um marceneiro. Ele é um marceneiro, artesão, ourives, né? Tudo junto, cara, arquiteto. E aí a gente gostou tanto, queria ser amigo dele, que a gente deu um apelido pra ele, né? Aí a gente pensou em várias variações do nome, que no fim a gente viu essa variação que é Betzalel e a gente reduziu pra Betz, né? E Betz também é muito parecido com a palavra hebraica que lembra casa, né? Pela referência de casa. E aí a gente gostou do nome, por isso ficou Betz Solutions. Nascemos com essa missão, assim, de ser algo direcionado, mas a gente fala muito sobre ser braço para os nossos parceiros, né? E de resolver esses problemas deles. E a gente tem feito isso. É engraçado porque é um trabalho que é dinâmico. A gente tem parceiros que não conseguem gerenciar os vendedores. A gente tem parceiros que têm dificuldade de organizar a própria agenda. A gente tem parceiros que são montadores, que querem projetar melhor. A gente tem uma gama gigante de parceiros que a gente tem ajudado a construir e tornar o nosso mercado, né, que é o ramo moveleiro, mais saudável. Então, a Betts nasceu assim. E tem, graças a Deus, tem ido muito bem, né? E aí eu ia falar sobre essa questão, né? Do que é esse ramo moveleiro, né? Esses nomes que a gente falou, planejado, modulado, né? Pra quem é leigo, o que é isso, Fê? Explica pra gente. Na verdade, assim, eu entendo, é minha opinião, né? Todas elas trabalham com a madeira. Só. A madeira é igual para todo mundo. Mas o que denomina o planejado do sob medida, do modulado, são as formas de construção e de otimização do seu tempo fabril. Por exemplo, lá hoje na Maranello nós trabalhamos sob medida. Então todos os projetos são feitos sob medida. O cliente escolhe lá a cor e o tamanho que ele deseja e a gente executa 100% à medida que o nosso parceiro quis e fez ali no projeto dele. O modulado não. O modulado são caixas, são módulos ali pré-prontos que você compõe nos seus ambientes.
É, tipo, eu quero um armário de 62 centímetros. Talvez o modulado vai falar, não, tem que ter 60 ou 70, né? Aí se eu quiser o de 62? E entra no edital. Aí- Edital, a galera já sabe que A linha, vai pagar mais por isso. a linha modular, ela é mais ou menos assim, né? Ou seja, os módulos, eles já estão pré-definidos ali no que você pode fazer, né? São variações do nome. E é engraçado porque as pessoas vão pesquisando e vão descobrindo isso, né? Então, eu já vi muita gente, eu queria orçar meu modular. Você trabalha sob medida, né? Tipo... Então, basicamente é isso. São as formas que cada fábrica pode operar. Porque se alguém... e entra no ponto que eu queria falar, né? Se alguém hoje quiser entrar nesse ramo, né? Pô, quero trabalhar com marcenaria. Quero começar a desenvolver com isso. A gente recomenda muito que essa pessoa conheça o que hoje a gente chama de marcenaria moderna, né? Uma marcenaria 4.0, né? Seguindo esse padrão de indústria 4.0, marketing. Marketing já tá em 5, né? 5.0, sei lá que versão que tá, né? E o que é esse novo modelo que é a marcenaria moderna? Então a gente fala, o que é marcenaria? A pessoa vem com a imagem do GP, né, na cabeça. A roupa toda suja de serragem, as máquinas manuais. Esse do dedo. Sem o toco do dedo. Se você encontrar alguém na rua sem o toco do dedo, é marceneiro, certeza. Pior que a gente conhece vários, né? Mas hoje a gente pode entrar num ramo que é completamente diferente. Então, a marcenaria moderna, e aqui na Bets, às vezes a gente executa esse serviço, é o quê? A gente está aqui no nosso escritório, o cliente chega, a gente atende esse cliente, desenvolve um projeto dentro de um software 3D, onde a gente consegue, nesse mesmo software, desenvolver o projeto, gerar orçamento, gerar imagens realistas do projeto, né? Tudo isso com muito prático, porque o software, ele de fato, ele pensa pra gente. E aí a gente pega esse arquivinho maravilhoso e envia pra fábrica. E aí o que a fábrica faz com ele, Fê? A gente pega esse arquivinho maravilhoso e joga pras máquinas. Olha só, acabou. Os operadores vão executar as funções de corte, borda, né? Os processos de usinagem. E aí eu ligo e falo, meu pedido tá pronto? Sim, dona Sara, pode retirar seu pedido amanhã a partir das 8 horas da manhã. Então eu estou mandando o caminhão da entrega. O caminhão retira, colhe esse pedido e leva para o meu cliente. Já embalado, com as ferragens, né? Já com... E aqui a gente desenvolve o projeto de montagem, né? Com a coordenação para montagem, né? Que a gente chama de projeto executivo. A gente pode ter um programa só sobre isso também. Nossa, isso dá para falar, né? E o cliente recebe a nossa equipe de montagem, que a gente aciona ele também do nosso escritório. Montagem, tal dia, tal horário, pode ir lá montar. A montagem chega, pode ir lá montar. Bom nome, meu. Mais um aí. Anota aí, produção, nossas sugestões de nome. O montador executa. Caso aconteça de ter... o montador derrubou ali uma ferramenta, danificou uma peça, ou chega e... Inclusive, eu tô com essa situação, hein? A pedra tava fora de esquadro, vamos ter que trocar um tamponamento. O que eu faço? Senhor, preciso de uma assistência técnica. Assistência técnica da fábrica, cara. Você manda, né? Faz o contato com o comercial, a gente solicita a peça, e essa peça tem um prazo, né? Um prazo mais curto de produção, que a gente retira, já leva pra montagem super rápido. E assim... Olha, nem me sujei de pó. Olha que maravilha. Então, esse é o tal do conceito que a gente chama de marcenaria moderna, onde a gente se une a parceiros, faz a roda girar, né? A gente tem os parceiros de montagem, de entrega e principalmente de produção que agilizam a gente, né? Para estar produzindo mais rápido, atende melhor o nosso cliente, né? Vantagens, assim, né? Você pensa... Uma delas é você ter uma estrutura de fábrica atendendo o teu cliente como marcenaria, porque quando hoje você traz o conceito de marcenaria, é algo que você consegue agregar um valor melhor. Não digo monetariamente, mas é um valor, porque quando a pessoa tá lá na casa, ela fala, fiz com o meu marceneiro. É diferente de você chegar, fiz com a loja da rua tal. O marcenaria ainda tem um valor agregado no nome marcenaria. Sim. Só que a gente conseguiu trazer o nome marcenaria com uma estrutura de indústria e um acabamento de indústria. Porque assim, né, um marceneiro, quando ele faz artesanalmente, primeira peça, segunda peça,
tá perto da hora do almoço, já começa a dar uma... Agora, quando é a máquina, não, né? A máquina, ela gera um padrão de produção que é constante, né? Então, o acabamento da fita de borda, a furação das dobradiças, isso é tudo pré-marcado, né? Isso que é muito legal. Então, você tem um padrão ali que quis trocar as portas, enjoei da cor. Cara, você aciona ali, né, o seu lojista, você vai conseguir ter o mesmo padrão, né? De peça, de madeira, enfim... vai estar executado ali com uma qualidade muito maior, né? Que gera uma durabilidade muito maior, né? Porque também vai um pouco da contramão. Hoje em dia a gente tem coisas que são feitas para estragar, né? Você compra uma geladeira, dá 1, 2 anos. Compra um celular, 2 anos, acabou, né? Já era. Mas é um mercado que ele ainda constrói coisas de qualidade, né? Eu acho que isso que é muito bacana. São coisas que são feitas para durar, que tem uma resistência, que tem qualidade, né? Mas aí eu ia entrar nessa pergunta. Muda de fábrica para fábrica? O que você acha? Muda. Ah, caramba. Com certeza muda. Primeiro, vou começar pontuando o primeiro processo da fábrica. O corte, a máquina de corte juntamente com o material que você vai comprar. Tem vários tipos de fabricantes no mercado de chapa. Então, existem chapas com uma qualidade melhor e existem chapas com uma qualidade inferior. E aí isso vai demandar também o preço a ser cobrado em cima disso, né? Exato. Não existe mágica. Produto melhor, custa mais. Porque a gente tem muito lojista também que vem e fala assim, tal fábrica é mais barato, né? Mas eu fui numa outra fábrica que... Não, lá o negócio é de ouro, né? Então, como tudo, tem produtos e produtos, né? E aí quando você quer entrar nesse ramo, quer conhecer, você vai começar a se deparar com uma gama gigantesca, né? Porque é também uma característica desse mercado. É um mercado com muitos componentes, com muitos detalhes. É um mercado muito rico, né? De variedade. De material, de acessórios. Assim, você não tem como enjoar, tem muita coisa, né? Falamos dos tipos, né? Modulado, planejado, sob medida, né? E falamos que cada fábrica pode ter, além desses padrões de produção, né? De modulação, né? Vamos usar esse termo. Também tem o dos produtos. E a nossa matéria-prima grandiosa, hoje, 100%, né? Vamos dizer. 100% MDF. É 100% MDF, né? Você já deve ter passado aí na rua, viu uma loja, né? 100% MDF, né? E vamos voltar naquele assunto que a gente falou lá no comecinho, né? Da carne moída, né? Carne moída é carne? Carne moída é carne. E MDF? É madeira. Lógico. Chester, beijo. A gente falou que é dos créditos. É os créditos. É isso. Amigo nosso. Um parça nosso. O que é MDF, Fê? O MDF é a indústria que fabrica a chapa. Ela pega a madeira bruta, o eucalipto, geralmente, ou pinos. Pinos, né? E acaba transformando isso, extraindo as fibras da madeira. Onde é passado por um processo de industrialização, com a extração das fibras, juntamente com a resina, não pó, é a fibra compactada, que acaba virando as placas de MDF nas suas denominadas espessuras. Ou seja, igual você pega lá a carne e moe ela pra virar... Uma cafta. Uma cafta. Eu acho que é mais a cafta, né? Não é nem a carne moída, é a cafta mesmo. O MDF é basicamente isso. Ele é várias vezes processado até que ele reste só a fibra dele, né? E muito importante, muitas pessoas antigamente, né? Lá na Argentina, falava assim, o MDF, ou o aglomerado MDP, né? É o resto de obra, é o resto de madeira que acabou se usando. Tem essa lenda aí. Isso é mito. Isso é mito. Porque assim, né? O MDF nada mais é do que tecnologia, né? Então é a tecnologia aplicada à madeira, né? Porque antes você tinha aquele processo de extração das tábuas, né? Que aí o Gepeto recebia lá as tábuas, mesmo as peças, e ela ia trabalhando. Só que isso, além de ser muito trabalhoso, gerava muito descarte, muita sobra, né? Que você não consegue ter tanto reaproveitamento. Fora a questão ambiental, né? Então... ambiental. Eu falei de eucalipto e pinos porque são madeiras reflorestáveis. Então, acaba cultivando. Você planta ela e daqui a um determinado tempo a indústria vai lá e colhe aquela árvore para virar o MDF. Igual você passa ali, né? Às vezes você vai pro sítio, alguma coisa, você vê aquelas plantações de alface, né? Tem ali as seções, tem florestas inteiras dedicadas a reflorestamento. Que aí tanto essas madeiras vão ser feitas para celulose, né? Para fazer papel,
quanto para o MDF. E isso é muito impactante, porque olha tanto que cresceu as grandes cidades, né? Você, com certeza, hoje passou aí por uns 3 prédios de construção. Imagina se todo mundo fosse fazer um gabinete na sua cozinha ali de madeira bruta, né? Que hoje a gente chama de madeira de lei. Por quê? São madeiras que têm menos role, né? Tem um aspecto, essa madeira mais artesanal. Porém, ela se tornou mais escassa, né? Se a gente fosse usar a torta direita para produzir, né? A gente ia acabar com o planeta. Então, a solução tecnológica e ambiental, né? Foi as madeiras de reflorestamento. Que aí, normalmente, essas duas, porque elas crescem mais rápido, né? Tem um miolo mais mole, que para extração ela é boa. E aí, você gera esses produtos. E aí tem, né? Vamos lá agora. O famoso dilema, né? MDF versus MDP, né? Qual que é a diferença delas? Muita gente acha assim, né? Um é o resto, o outro é... Soborou do outro. que um empena, o outro não, né? Tem vários mitos, né? A diferença no processo industrial, o MDP também sofre o mesmo processo do MDF. Só que ele para antes. Ele para antes, fala, até aqui, vou só até aqui. E aí, o MDP são as partículas, o MDF são as fibras. O MDF é um processo além, então demanda um custo de produção da chapa maior para você extrair o MDF, porque vai um processo além. O MDP não, por isso que muitas das vezes os projetos executados em MDP têm um custo significativamente um pouco mais baixo. E aí o MDF acaba... E aí você tem as diferenças na hora de você industrializar. Sim. Porque o MDP é bom para umas coisas e o MDF é bom para outras coisas. Por exemplo, portas usinadas, onde você vai fazer uma pintura em laca. Ou você quer um desenho mais arredondado, né? O MDP... porque o MDP é aquelas... É como se fossem fibras, assim, entrelaçadas, né? As lascas de madeira. Vamos usar essas partículas. As partículas. Que as pessoas olham, parecem várias lascazinhas cruzadas, assim, né? Imagina você corta aquilo ali e fica um monte de ponta, né? E aí você não consegue trabalhar numa pintura, numa usinagem de um tampo ou coisas desse tipo. Provençal. Aí o MDF é mais indicado para esse tipo de trabalho. Justamente porque ele tá ali bem compacto, então quando você passa ali o corte, fica lisinho, né? Exatamente. Então o acabamento, ele fica muito melhor. Ele aceita melhor o trabalho, que seria um trabalho manual, o MDF aceitaria. Exatamente, ele tem essa qualidade. Fora assim, né? A gente consegue ter essa matéria-prima chegando na porta da nossa fábrica muito mais rápido, né? Com padrão de qualidade melhor, porque também tem isso, a madeira, ela é viva, tem um veio, né? Você não consegue reproduzir, às vezes um veio tá maior, na outra peça não. Então você não conseguiu um padrão, né? E agora não, quando a gente fala de comprar o MDF em chapas, né? Porque é assim que acontece, eles compactam as fibras e vem em chapa. Quantas opções de acabamento a gente não tem agora? Dos fabricantes. Gigantes, né? Você tem leque, fala uma cor, tem, né? Ah, não tem. Laqueia, dá pra laquear com a cor do Pantone. Você consegue produzir a tinta, chegar no tom perfeito, né? Então o mercado ficou bem mais rico, né? Tipo, a gente percebe que a procura das pessoas, elas agora já não é mais só por necessidade, né? Porque hoje o mercado ele também pede estética, uma funcionalidade, né? Você percebeu essa diferença dos projetos ao longo dos anos? Sim, com certeza. Quando teve essa migração do compensado para o MDF, acabou abrindo um leque maior de cores, os clientes o sonho deles já começou a ter luz e cor. Não era só o mogno, o carvalho, o cerejeira. O pinus, que é eterno. Começou a tomar forma o sonho. Então as pessoas começam a sonhar mais alto. E quando você sonha mais alto, você deseja coisas maiores, mais grandiosas. E aí com esse leque maior de opções de cores e acabamentos, fica mais fácil do cliente se apaixonar. Assim, os produtos mudam, né? E uma outra coisa interessante é que também, aí falando aqui de Brasil, né? A gente começa a ter uma facilidade de importação de acessórios, né? Que, putz, muda muito o projeto, né? Porque agora a gente tem variações de dobradiça, né? As ferragens que permitem as aberturas, as corrediças, né? A gente tem componentes, né? Que mudam muito o projeto, né? Os tipos de ferragens que a gente tem, né? De qualidade, característica mesmo, né? E com uma durabilidade maior, porque tem indústrias também que já dão uma garantia vitalícia, né? Você consegue... É verdade, né?
os acessos mudam, né? Então você tem... Agora, hoje o mercado, ele tá tão moderno que você consegue, com comandos de voz, acender uma luz dentro do armário. Em comandos de voz você consegue, ou uma simples touch, né? Uma passada de mão, a porta, que a gente chama de aventos, né? Os sistemas de aventos. A porta Dona de casa tá com a mão engordurada, não quer tocar na porta. a nossa só faz assim, a porta abre, né? Ou um idoso que não vai, né, subir na escadinha para fechar a porta, né? Então você consegue ter esse tipo de eventos que vão fechar automaticamente. Nossa, aramados a gente tem. Você já deve ter visto um vídeo miraboloso no Instagram com a porta que gira, os cantos, né? É muito legal ver como o mercado ele tá se adaptando às necessidades das pessoas, né? Através da importação com aramados, acessórios, o que a gente está conseguindo agregar para os projetos agora, né? E quem tá antenado tá na frente oferecendo isso, né? É um bom diferencial. Falamos desses produtos, né? Os tipos de fabricação, a matéria-prima em si, e aí chega no nosso queridíssimo software, né? Vai rolar o nome? Não sei, isso a gente fala. Afinal de contas, nós somos uma... Nós somos credenciados, né? Então tem que falar. Tem que falar. Porque uma das coisas que eu acho que mudou muito o mercado foi justamente que eu brinquei, né? O mouse é mais leve do que a chapa, né? Então, antes a gente tinha, né, para fazer projetos, e no Senai a gente tem essa aula, pranchetona, lapiseira, ponto 5, Uma régua T? uma régua T, esquadro, compasso, e aí os desenhos eram todos à mão, né? Isso pra gente que é aluno, né? Porque o Gepeto desenhava em perspectiva na mão, né? Um lapisinho ali de carpinteiro. E aí a gente viu que, né, anos 2000 e tal, né? Começa a desenvolver softwares, computadores pessoais começa a ficar mais fácil. E aí tem os primeiros softwares, né? AutoCAD, SketchUp. Eles surgem justamente para desenvolver projetos para nossa área, né? Mercado, construção civil como um todo, né? E aí falou, nossa, dá pra desenhar em 3D no computador, né? Tipo, uou! E isso, de fato, ajudou muito o nosso mercado a desenvolver. Então, a gente consegue desenhar coisas diferentes, pensar. Mas aí surge um tal de... A gente vai ter que falar, né? Promob, né? Tal de Promob. O que é o Promob? Esse software que nasceu especificamente para atender o mercado noveleiro, né? Exatamente. Você começou a usar no 4i. 4i? Não sei, eu perguntar isso. Vai ser lá atrás. Mas Na verdade, eu usei o AutoCAD no início, né? AutoCAD, a prancheta, até que me apresentaram o Promob 4i. primeira das versões, como é que era? Magnífico. Né? Uma linha a cada 10 minutos. Até que era muito limitado. Hoje você pega um Promob que tem muitas ferramentas e dependendo do fabricante você consegue pilotar ali um Boeing 747 em velocidade de cruzeiro e foi o que você falou, dar o preço pro cliente ali na hora, ou ele tá vendo o projeto 3D ali ambientado, girando de um lado pro outro e com o precificado ali para você fechar a sua venda. Então teve a evolução dessa ferramenta também. Teve essa necessidade para poder atender as indústrias e os pontos de venda. Eles evoluíram muito, que há alguns anos atrás, não sei quantos anos atrás, eles se fundiram com uma das maiores empresas europeias, que é a 2020, que acabou comprando a Promob e acabou se tornando a maior. E aí eles acabaram ganhando um know-how maior ainda no ramo moveleiro. Inclusive, no ano passado, eles ainda se fundiram com mais uma empresa, que agora eles chamam Syncly, né? Grupo Syncly. E aí foi engraçado, porque numa das conversas com o pessoal da Promob, ela falou, Sara, agora, uma das empresas que veio pra gente, eles têm uma biblioteca de objetos em 3D com eu acho que era mais de 10 mil itens, em alta resolução. Eu falei, sério? Sério? Isso tudo vai estar agregando na biblioteca. Então é um grupo que está se aperfeiçoando muito, né? E o que é o grande diferencial? Eu falo sempre, né? Qual que é a diferença do tal do SketchUp pro Promob, né? E eu uso uma analogia que é bem legal. O SketchUp, ele é tipo uma massinha de modelar. Então você pega lá, vem a marrom, né? Sabe quando você abre a caixinha da massinha de modelar? A marrom, azul, verde. E aí você tem que pegar aquilo e modelar, né? Criar uma forma do nada. Né? Você tem Você abre aquele programa e ele tem um campo vazio e você vai modelando.
E aquilo é o quê? Massinha de modelar, tudo. Tudo é massinha de modelar. O máximo que você pode fazer é mudar a cara dela de fora, né? E aí vem o Promob, que aí eu falo que o Promob, na verdade, ele é tipo um Lego, ao invés da massinha de modelar. Você cria da maneira que você quiser. Você pega lá os bloquinhos e aí você encaixa para construir o que você quer, né? E o que é o Promob, ele junta ali, ele vira uma rede, né? Ele é um center. Porque você pega esses bloquinhos de Lego, né? Monta ali o seu projeto. A cozinha. Peguei o bloquinho armário de 2 portas. Peguei o bloquinho gavetas, né? Show. O que você faz? Um render, né? O que é render? Aquela imagem 3D realista, com iluminação, né? Para o cliente olhar e ter a percepção que é como se fosse uma foto, né? Adorei. O que o cliente pergunta? Qual é o preço? Qual é o preço? Quanto custa? Simplesmente você, por ter pego aquela base ali, né? Aquele bloquinho, armário de 2 portas, já tá cadastrado, né? Quanto custou a chapa? Quanto custou a fita de borda? Quanto custou o parafuso que vai fixar a dobradiça? Não é esse o nível de precisão? Exatamente. Você consegue, dentro do software, ter o custo exato da sua matéria-prima, o real que você está comprando ali. Não somente agora você sentar na mesa com o marceneiro, o Gepeto. Que o Gepeto faz o quê? Largura, altura, vezes valor do metro quadrado. Valor do metro quadrado. Mas e se a cliente colocar 15 gavetas com corrediça com amortecedor? O valor do metro quadrado vai ser o mesmo? Do armário de 2 portas, né? Com uma prateleira só? E hoje a gente consegue obter orçamentos mais exatos, trazendo uma transparência melhor ainda para o cliente. Então o cliente sentou na mesa para negociar, ele sabe, ele está vendo o software 3D ali, ele está vendo o que realmente está sendo orçado e o que ele está comprando. E quando você gera um contrato, ele te emite uma lista de peças, de modulação, de tudo aquilo que o cliente está comprando. Então o cliente tem um documento na mão para comprovar de fato o que ele comprou. E aí você entra na parte do projeto executivo, onde o cliente assina as medidas. O Promob ele te dá uma interface de você poder fazer um cartógrafo. Criar esse documento, né? Cria um documento como se ele estivesse comprando um projeto de um arquiteto, com todas as dimensões, com acabamentos e detalhes. Então o cliente é mais seguro nessa área. E isso tudo é muito rápido, né? Rápido. Porque que nem o orçamento. A gente tem um vínculo com a Amarelo, né? O Promob. Porque eu ia falar exatamente isso, sobre os tipos de Promob, porque é tudo online. Hoje a Promob ela se tornou uma plataforma online. Então você tem orçamentos assim, fabricante atualizou o preço do parafuso. Na hora que eu gero o orçamento, eu tenho ali, ó, orçamento gerado no dia tal, hora tal, tá atualizado, né? Você tem esse... Aperta o botão, ele está conectado à internet e gera aquela lista de orçamento. E o que é legal, né, dentro ainda de orçamento? Cadastrei as minhas margens. Então, se eu tenho o vendedor lá, o vendedor não tem que ficar assim, olha, o custo deu tanto, e aí soma mais tanto de frete, e mais tanto da nota fiscal, e mais tanto do montador, e aí eu tenho que ficar fazendo aquela conta no Excel, né? Complicada. Não, você cadastrou as margens previamente, né? O cliente tá ali na sua frente, quer saber quanto custa, cliente? Pá, apresenta, você vira a tela, tá ali, ó. Vamos negociar, né? E quando o cliente pede, muda esse armário de lugar, Nossa, é mesmo. coloca mais uma prateleira. Aí você fala, quanto custa cada prateleira? Ele simplesmente, ao você fazer pequenas adições ali no programa, né? Você tira uma, coloca 2, muda a cor e tem uma facilidade gigante, né? Você simplesmente vai ali na abinha do lado. Ah, é azul? Não, é verde. Tá bom. Você aperta verde, o projeto muda a cor para verde. E aí você atualiza o orçamento, botão. Cara, eu acho que isso é muito incrível, porque ele pensa por você. Porque quando você está atendendo o cliente, né? Onde que está o nosso foco? No cliente, né? Se o cliente está confortável, se ele está gostando do projeto, se é isso que ele quer, você está ali, né, na negociação, que é a sua área, né, Fernando? Fernando, ele gosta da negociação. Se o cliente está ali com você conectado, você não precisa ficar se preocupando. Meu Deus, será que eu cobri? Será que eu... Mas eu recebi comunicado, o valor da chave. Você não tem que ficar se preocupando com isso, né? E eu acho que essa é a grande sacada da marcenaria moderna, né? Esse modelo mais moderno de trabalho. Não se preocupar, né? Porque você já tem ali a plataforma que ela pensou por você, né? Porque
é um funcionário, né? A gente fala isso. Né? Exatamente. É um funcionário muito bem pago, tá? Então, você vai pagar ele com gosto para você não ter problemas. Ele vai trabalhar depois das 18, ele vai trabalhar antes das 8, Sábado, domingo. ele vai trabalhar no seu notebook. Exato, vai com você, né? Sem precisar gerar um custo ali de... A gente tava falando aqui que a gente vai para Maldivas logo mais. E ele pode ir junto também, não vai custar nada a passagem. Você abre aqui a telinha do seu notebook, ele tá lá, entendeu? Essa interface, ela é sensacional. E o que é legal também são os tipos de Promob que a gente pode trabalhar, né? Então, você tem, por exemplo, o Promob Plus, que ele é essa interface mais aberta, né? E tem os Promobs vinculados à fábrica, né? Como é que funciona isso? O Promob Plus, ele te dá uma liberdade da sua forma construtiva. Então, se eu sou um pequeno marceneiro ou uma pequena indústria, que eu tenho ali os meus clientes semanais ali, eu consigo desenvolver essa ferramenta para estar gerindo ali todo o meu processo. Como agora entrou a ferramenta do Promob, vamos citar aqui a Maranello, que é um processo mais industrial. Então você acaba criando alguns processos produtivos vinculados ao ponto de venda. E aí você consegue ter essa mesma ferramenta vinculada a uma fábrica para gerir e gerenciar os seus processos de venda até o processo de produção. O Promob Plus é uma ferramenta mais aberta, então lá você vai ter todos os padrões de cores encontrados no mercado, de todos os fabricantes praticamente. O Promob vinculado a uma indústria, você acaba limitando alguma coisa por questões até mesmo de custo, de estocagem, de estoque e outras demandas que você vai ter no longo do seu processo. O Promob Plus é aconselhável para quem está começando com uma pequena marcenaria. Quem já tem as máquinas, tem o próprio ponto, né? Mas existe um outro ponto também que a gente citou também, que você pode ter uma marcenaria sem a marcenaria, isso é óbvio. É o ponto que nós vamos chegar no decorrer de todas essas conversas que nós vamos ter. Mas existem também ferramentas que você pode colocar dentro da sua empresa que você não precisa ter. Você pode ter um escritório de 15 metros quadrados e você resolve todos os seus problemas. O que a gente vê muitos clientes hoje, o lançamento de um prédio. Ele aluga ali uma unidade, monta um showroom, abre o notebook com o funcionáriozinho dele ali, né? E monta o projeto para estar produzindo. Porque, de fato, a gente precisa se atualizar. Né? Então, o cara que tem a marcenaria lá, provavelmente ele tem um Excel, né? Uma planilha. Se aí ele vai cadastrando as peças para gerar o preço, aí ele vai colocando as margens e tal, para chegar no orçamento. É um mercado que muita gente usa. Ok, mas o cara que já tem as máquinas, ele usa esse Plus, né? Sim. Muitas das vezes, o pessoal acaba usando o Plus para gerar um projeto 3D. Não para gerar um orçamento e nem a produção. 3D, né? Só o 3D. Porque, como a gente falou, o Lego é muito mais fácil que uma série modelar. Então, muita gente está deixando de usar o Sketch justamente porque ele é essa complexidade para usar Promob, porque ele é rápido, né? Ele tem essa característica. Mas o cara que só quer ter o escritório, né? Não quer ter essa questão de administrar a máquina, o operador de máquina, o exaustor, o compressor. E acabou a energia. E o funcionário faltou. Tal, e aí vai isso. E, eu esqueci de comprar a chapa que é para fazer uma porta do projeto inteiro, né? Essa administração, ela é gigantesca. Então, você pode tornar mais simples com as parcerias de fábrica, né? Exatamente. Que o mais fácil é pelo Promob. Então, a gente falou que hoje a Maranello, ela tem um Promob configurado dela. Né? Sim, sim. Temos a plataforma junto da Procad, que é quem faz o Promob, né? E a gente tem a nossa forma construtiva de se fazer o seu móvel. Que, como a gente falou, ela é sob medida. 100% editável. Porque você pode entrar numa fábrica, assim, me vinculei a uma fábrica do sul e tal. Aí ele vai estar lá, módulos de 60 ou de 70, né? Cores, 10 cores, né? E a gente tem essa fábrica que ela é sob medida, que tem um leque de cores específicos que ela trabalha, que é quantas cores? Hoje nós temos 47 cores de MDF e temos mais 7 cores que são os laminados PET também. Ah, sim. É um bom produto. Vamos falar dessas novidades de mercado aí. Vai entrar junto com esses acessórios Ross. E aí, assim, hoje a gente tem vários parceiros que tem loja, né? Tem uma loja de rua, porta para rua. E
os vendedores estão lá dele, né? Tem 1, 2, 3 vendedores, às vezes, fazendo projetos. E como é que funciona esse link, né? Mas dos valores, esse vínculo com a fábrica, de orçamento. Como você falou, os orçamentos, tá tudo cadastrado nas nuvens. Então, quando o seu vendedor, projetista ou você mesmo, microempreendedor lá, você sozinho, porque a gente já teve casos na Maranello do nosso parceiro não ter nenhum notebook. Ele senta no nosso escritório montado com showroom, atende o seu cliente, tira o pedido e vai para casa de Uber. Acabou. Não precisou carregar nenhum notebook. Então ele fez o projeto no computador da fábrica, atendeu o cliente no piso de fábrica, mostrou para ele o produto, tirou o pedido e foi para casa embora feliz. Ou até os que fazem por videoconferência, né? Muito isso. Porque você consegue compartilhar a tela, né? Gera ali. E por ser um vínculo com a fábrica se encarrega de atualizar a biblioteca, né? De deixar links padrões rodando, as cores. Pô, teve lançamento de cor, a fábrica se encarrega de fazer essas atualizações, o que eles vão disponibilizar, né? Gerou tudo isso, ele tem, por ser um processo online, né? Numa nuvem, sempre automatizado, gera orçamento, acabou. E aí... Nunca vai acontecer no sábado você puxar um valor e quando for na segunda-feira para você colocar o pedido na fábrica, aumentou. Sim. Não existe. Diferente se você tem uma fábrica, às vezes você gera e você vai comprar a matéria-prima uma semana depois. Meu Deus, né? Então, quando você compra de uma fábrica, você tem essa segurança de vínculo, né? Sim. A fábrica, ela te resguarda. Eu acho que esse é um dos processos mais sensacionais, né? Você diminui a operação, diminui a mão de obra, né? Diminui tempo, esse é o grande diferencial, e agrega valor, né? Então, você tem um produto diferenciado no mercado justamente por isso. Se você tem uma fábrica com uma customização legal, um padrão de cores legais, é aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Você tem aquele carinho da marcenaria, né? Por ser uma coisa que ela é feita pra você, sob medida pra você, mas com a qualidade da indústria, que gera mais e mais rápido e com essa qualidade boa, né? Cara, eu amo isso. Eu gosto demais. Mas isso tudo aqui, eu acho que foi só um vislumbre do que é isso, né? Tipo assim, olha o que tem lá. Além do horizonte. Além do horizonte. Mas assim, e a porta de entrada, né? Eu acho que a Betsy, ela tá bem aqui, né? No welcome, né? Uma recepção ali Na cara do gol. na cara do gol, Porque a gente falou desse mercado, dessas facilidades, e isso eu acho, né? Eu acho particularmente muito atrativo. Eu acho muito legal, por isso que a gente trabalha com isso. Já pensei em mudar, aí pode ser um outro podcast, mas voltei, né, de coração, assim, pra essa área, né? Não sei se você já pensou em mudar desse mercado? Tipo, fazer outra coisa? Teve uma época que a gente queria abrir o espetinho, né? Abrir um espetinho, De repente voltar para a área da culinária, né? Gastronomia. né? Fazer um espetinho de comida, espetinho de carta. Mas, quem tá assistindo hoje pode falar assim, putz, legal, show de bola, né? Como é que entra nisso, então, né? Qual que é o passo 1 pra entrar nesse mercado, né? E eu acho que é a parte da... assim, além de conhecer, A talvez... ferramenta. Aonde você precisa investir para você entrar nesse ramo Exato. moveleiro? O que eles vão fazer? Que você vai ver N vídeos disso e tal, mas tem que começar pela ferramenta. Faz uma faculdade? Eu não recomendo, que eu sou da área. Faz o curso de marcenaria no Senai? Só se tiver muito à disposição. Fazer o criado mudo, um banquinho. Aí já aconselho colocar o seu filho para fazer. Que ocupa o tempo, né? Não fica para a rua. Ou você pode ser direto ao ponto, ser prático, objetivo e aprender a conhecer de fato a ferramenta. O Promob, que como a gente explanou bem aqui, ele é o centro hoje do que roda esse mercado, né? Exatamente. Que é uma das coisas que a Vets oferece aqui, justamente porque a gente fala que é essa porta de entrada. Quantos pedidos de projetista você recebe, assim, de vagas de projetista você recebe aí? Por semana? Por semana. Eu vou falar por dia. Por dia. Nós temos um grupo aqui que a gente faz parte de alguns lojistas da Grande São Paulo.
Fora os parceiros, né? Fora os parceiros, eu falando de um grupo específico. Deve ser chover pedidos de 10 a 20 vagas por dia. Entre projetistas, vendedores e gerentes, tá? Liberador. Por dia. Por dia. Caraca. Tá, justamente porque a gente falou do Promob, que entrou e revolucionou e tal. Só que acontece, isso foi um processo muito rápido. O mercado não teve tempo de se adaptar. Ou seja, gerou uma demanda gigante que não teve tempo de formar mão de obra, né? Pessoas se capacitarem. Então, a gente ainda tem muitos profissionais que trabalham de forma Excelzinho e tal. E a gente tem... eu acho que eu devo ter falado isso aqui, né? Você passou hoje por, no mínimo, os 3 prédios em construção. Exatamente. Ou seja, a demanda aumentou muito. Não dá tempo de formar gente para poder produzir e atender todo mundo. Então, esse é um mercado que está crescendo. Não, na pandemia, eu acho que foi uma das épocas que eu mais trabalhei. Foi uma loucura de demanda, de gente chamando. E o que a gente percebeu é que o mercado, ele não caiu depois da pandemia, né? Não. Ele se solidificou para crescer mais. Eu tive essa visão. Construção civil como um todo, mas o nosso ramo aí surfou junto, né? Então, dá para entrar, né? E eu acho que um dos primeiros pontos é justamente isso. Entender qual mercado que você quer trabalhar. Porque você pode ser só um projetista, né? Tipo, vinculado a uma loja ou a um empresário, né? Você pode ser o próprio empresário que quer entrar nesse ramo, né? Às vezes você tá procurando aí franquia do McDonald's. Quanto custa uma franquia de sorvete, né? E aí você vê os absurdos que é abrir um negócio via franquia, rede de franquia, documentação, né? E você quer uma coisa mais prática, mais rápida. É um mercado bom, né? Às vezes você já é um marceneiro que tá nesse processo de ter máquinas e precisa se modernizar. Cara, são tantas portas de entrada que você pode estar chegando nesse processo de usar o software, né? E às vezes ou industrializar a sua produção ou de fato se vincular a uma fábrica para diminuir a operação. E a Bets, onde é que ela tá nisso, velho? Olha só em tudo nisso. Nós, como Bets, a gente consegue te auxiliar desde você fazer um treinamento para trabalhar CLT numa loja parceira nossa, como você pode abrir o seu próprio negócio, do absoluto zero até você ter várias lojas. A gente já fez, né? Projeto de showroom, layout de fábrica, né? Para quem de fato está começando. Treinamos equipes, né? A loja trouxe a equipe aqui, a gente treinou a equipe inteira. Gente que... a gente tem até um case, né? Era operador de máquina, putz, quero trabalhar na loja. Veio aqui, fez coisa com a gente, foi trabalhar em loja. Gente que era de coisas completamente diferentes, fez o curso pra entrar no ramo. Putz, são tantos cenários, né? Eu acho que a diferença nossa, principalmente é o curso, né? Você pode estar fazendo esse curso de Prolob. E para você conhecer a ferramenta, conhecer o mercado, né? A gente dá muitas dicas sobre como atender o cliente, como fazer projeto, como usar o software, né? E também essa consultoria que a gente dá, né? Para quem quer... essa consultoria que a gente oferece. Oferece. Verdade. Como é que é a consultoria? Nós acompanhamos. Se você, por exemplo, você quer abrir uma loja e você não tem um ponto comercial, você não tem um showroom, você quer abrir ela e a gente te dá essa consultoria. A gente tem uma designer de interiores aqui que consegue fazer o seu projeto. Olha só. Dependendo da demanda, senão a gente contrata outros parceiros para estar desenvolvendo o layout da sua loja. A gente consegue treinar a sua equipe de vendas também para fazer os projetos de como se portar numa mesa, numa hora de uma negociação. E... porque às vezes assim, você tem uma equipe, a gente teve esse caso, né? A equipe conhecia a ferramenta, mas faltava um gerenciamento ali para dar uma segurança para eles, né? Uma loja num ponto bom, com um showroom top. Lindo que a gente desenhou. E assim, a gente sentou com os vendedores, começou a conversar com eles, tirar dúvidas, né? Deu uma confiança que a loja começou a vender todo mês. Exatamente. Né? E deslanchou e tem ido muito bem. Então, a gente contou um pouco da nossa trajetória justamente para mostrar que a gente passeou por vários cenários, né? De loja de rua, atender em escritório,
ter a fábrica, só ter loja, né? Você passou por isso. Só ter loja e fábrica, só ter fábrica, né? A gente testamos todas as opções, possibilidades, porque cada negócio é negócio, né? Então, a gente consegue te ajudar nisso. Então, às vezes, você precisa identificar qual área que você quer entrar. Na nossa consultoria, a gente faz esse diagnóstico, né? Então, de fato, é um mercado fértil, né? A gente até gosta desse termo, né? O ramo moveleiro, justamente porque a gente percebe que ele é um ramo que está enxertado em algo muito bom. Muitas raízes. Com muitas raízes. Então, ele é um mercado que existe desde milênios, né? Todo mundo sempre precisou de móvel. E ele tá aí fincado e florescendo, frutificando. Então, se você tiver aí a fim de investir mesmo, né? Uma semente, né? Quero colocar ali um investimento que às vezes você tá guardando aí por anos para ter seu próprio negócio. É um mercado que a gente fala, é fértil. É um ramo bom que vai dar fruto, né? A gente gosta dessa analogia justamente porque a gente percebe que funciona. Então, não é furada, tem um mercado como tudo. Tem os prós e contras, né? Sempre. Vamos ter programa aqui só para falar de presepadas, né? Dessas histórias. Mas que aqui como Bets a gente quer ser um auxílio para falar, ó, enxerta aqui, aduba desse jeito, rega tantas vezes ao dia, que vai dar bom, né? Eu acho que é basicamente isso. É isso? É isso, produção? A gente tá aqui só cumprindo ordens da nossa produção. E o famoso, né? Isso aqui tá no nosso canal no YouTube. QRUR, canal do YouTube. Famoso, então, pra você ver aí. Curte o vídeo, né? Como é que é? Exatamente. Compartilha com os amigos. Com os amigos. Esse seu amigo tá aí pesquisando franquia de picolé. Manda isso pra ele. Fala, Carol, no mercado bom, cara. Entre em presepado, olha isso aí. Né? Comenta aí se você ficou com alguma dúvida, né, sobre esse mercado. De repente a gente grava um programa só para tirar essas dúvidas. Exato. Estamos aí. Segue a gente aí nas redes sociais. A gente vai começar a ter bastante conteúdo. Fica antenado porque a gente sempre divulga as turmas de curso, as visitas que a gente faz em obra, nas lojas. Então é bem legal. A gente podia fazer? O quê? Sortear um curso. Ah, boa! Gostei da Vamos ideia. pensar nisso. Fazer o quê? Easters. Ah, é. Tem a galera tem que A ajudar. produção tá falando aqui no ponto, aqui, ó. Easters. A gente vai falar lá nos Easters como é que vai funcionar. Eu gostei. Vamos sortear, então. Então, vamos ver como é que vai ser essa interação. Então, segue a gente no Instagram, porque a gente vai divulgar como que vai ser esse sorteio aí. Uma vaga na nossa próxima turma aí. Que é logo mais. Né? Logo mais. Já vamos disparar aí as datas. Vocês vão estar acompanhando. É isso. Obrigado aí por esse papo. Obrigado, Fê. Fala aí, obrigado, Sari. Vamos... Obrigado, Sábio. Boa noite. Tenha uma boa descanso. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você está assistindo. Tchau, obrigado. E é isso aí. Falou, gente. Fui.